Justiça suspendeu agora há pouco a volta às aulas presenciais no estado de São Paulo. O retorno nas escolas estaduais estava previsto para o dia 8 de fevereiro. A gente conversa agora com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares. Secretário, boa noite. Bem-vindo ao Expresso CNN. Aqui, Mona Lisa Perrone. O senhor me ouve bem? Lhe ouço bem, sim, Mona Lisa. É um prazer estar de volta, ainda que, lamentavelmente, com esta notícia. Pois é, a notícia, eu disse, diz respeito a todos nós. Caio Junqueira, claro, participa da entrevista. Secretário, vamos começar dizendo, essa decisão vale para as escolas públicas e privadas também, e barra, é isso o decreto do governador João Dória? Mona Lisa, primeiro é importante esclarecer, nós não recebemos a notificação e não temos o conteúdo, o teor real da decisão, né? Não dá para se basear naquilo que circula na internet, existe um procedimento, ainda mais quando se questiona uma decisão do governador do estado, se questionando um decreto que é de dezembro, se concede uma liminar somente hoje, após dezenas de outras ações terem sido negadas. Nós não recebemos a notificação. Assim que recebemos, entraremos com recurso. A Procuradoria-Geral já está preparando isso, obviamente baseado nas poucas informações que temos, mas por obviedade, né, é muito estranho um juiz de primeiro grau, por exemplo, questionar um decreto do governador do estado de São Paulo. Segundo lugar, né, não existe embasamento científico nenhum, né, o mundo inteiro está com volta às aulas mesmo nas situações mais difíceis, justamente porque a escola não é o local de transmissão, e nós vamos, obviamente, recorrer dessa decisão. Amanhã, como não fomos notificados, o planejamento da rede estadual, que é presencial com os professores, por exemplo, está mantido. Sim, antes da pergunta do Caio, secretário, o senhor falou com o governador agora há pouco, tem alguma reação do governador que o senhor possa nos contar, apesar do senhor dizer que as autoridades estaduais ainda não receberam oficialmente essa decisão? Todos nós estamos convictos de que nós vamos recorrer e acreditamos firmemente que a Justiça, o Tribunal de Justiça irá rever essa decisão e vai tornar aquilo que é e como deve ser, né? A manter o decreto do governador válido. Caio. Secretário, essa ação que propiciou essa liminar é da Associação dos Professores aí do Estado. Por que, na sua avaliação, os professores do Estado de São Paulo são contrários a essa decisão do governador? E mais, está havendo diálogo com os professores para que as decisões sobre volta às aulas sejam tomadas? Bom, nós temos feito, inclusive, lives quase que diariamente discutindo, sim, com os professores. A gente entende aqueles que têm receio, mas o sindicato tem uma postura que não é de negociação, é de entrar com mais de 100 ações judiciais para voltar somente com a vacina. A vacina está sendo, os professores estão no rol de prioridades, a vacina é importante, sim, nós defendemos, sim, a vacina para os professores, mas é importante dizer, nós temos muito poucas vacinas. Aliás, o governo federal não providenciou as vacinas como deveria para todo o país. Hoje só temos aqui, efetivamente, as que o Butantan tem conseguido com o trabalho do governo do estado. E se temos poucas vacinas, por quem nós vamos começar? Por aqueles que são, obviamente, a maior prioridade, que são aqueles que têm o maior índice de óbito, por exemplo, que são aqueles acima de 60 anos, os casos de comorbidade, aí sim, inclusive os professores, mas, obviamente, se eu tenho poucas vacinas, nós precisamos começar por este grupo, e não há uma previsão de curto prazo de vacinação para outras categorias, inclusive a do professor, infelizmente, né? Gostaríamos muito que estivesse. Então, nós vamos perder mais um semestre, quiçá, aguardando a vacinação. Não temos nenhum cronograma sobre quando é que será a vacinação no Plano Nacional de Imunização dos professores, que, aliás, a cada dia entram outros grupos dentro dessa lista de prioridade, que lá está também o dos professores. Então, é necessário entender, né, que, então, se for vincular, e aí o sindicato só quer o retorno com a vinculação da vacinação. Nós não concordamos com isso. Isso não é um ponto de negociação, por exemplo.
Sim, secretário, vamos raciocinar juntos aqui, eu, o senhor, o Caio, e claro, pensando na conclusão de quem está nos ouvindo, esse é o nosso objetivo. Eu estou lendo aqui a decisão da juíza Simone Gomes, é uma decisão, ela concedeu a liminar, né? Ela é da 9ª Vara da Fazenda. Está baseada a decisão na proteção ao direito à vida, porque a juíza teria focado ali por causa das fases laranja e vermelha, que são as fases com mais restrição. E nós estamos vendo frequentemente as autoridades estaduais dizerem que a situação está muito grave, que temos sim que ter cerceamento de locomoção, fechamento, por exemplo, do que não é essencial depois das 8 horas da noite, o fechamento total, né, nos finais de semana. Qual é a diferença quando a gente olha, então, para o comércio, para as atividades e para a questão educacional? Na verdade, inclusive, o próprio comércio funciona com determinados horários no laranja. Eu não vi a mesma juíza fechar todo o resto, né? Porque o que a gente está falando, e aliás o mundo inteiro, né, está caminhando para isso, Mona Lisa, é importante a gente salientar, o mundo inteiro, né? A Europa, a África, todo mundo está abrindo as escolas como serviço essencial e abrindo primeiro, sendo a última coisa a fechar. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande do ambiente controlado, das crianças não serem o foco de transmissão. Isso está muito claro hoje nos estudos científicos e, obviamente, nós temos que olhar para o que a ciência está falando, não só lá no mundo afora, mas também dentro do Brasil. Obviamente, nós hoje temos um ambiente muito mais controlado, é muito mais difícil explicar, então, por que a gente vai autorizar todo o resto, menos a escola? Porque é isso que tem acontecido no Brasil. Caio? Secretário, se todo mundo caminha nesse sentido e, segundo o senhor aí, todos os estudos científicos também apontam a viabilidade do retorno às aulas, por que a principal associação dos professores do Estado, é uma associação forte, conhecida, está resistindo a essa ideia na sua avaliação? Olha, acho que certamente, não sei se é uma politicagem, qual é a intenção, eu entendo as pessoas terem medo, mas o sindicato não aceita que a escola tem condições sim de voltar, não senta à mesa para dizer, tá bom, quais são as condições que eu preciso fazer para que a gente possa voltar, só aceita voltar com a vacinação. Essa vinculação à vacinação em nenhum lugar do mundo está sendo feita. Eles precisam olhar para a ciência. O sindicato começou durante esta pandemia dizendo, nós vamos fazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde fala, e não podia voltar às aulas. Pois bem, de julho para agosto, a Organização Mundial de Saúde disse, temos que priorizar a volta às aulas, tem que ser a primeira coisa a ser reaberta, a volta às aulas, porque é um ambiente seguro, pelo bem, pela saúde, pela proteção das crianças, seja no aspecto alimentar, no aspecto socioemocional, enfim. O próprio sindicato defendia que seguíssemos a Organização Mundial da Saúde, e a gente sempre disse, concordamos. Quando a Organização Mundial da Saúde disse para voltar, eles mudaram de posição, e agora eles não querem mais seguir. Então, parece que é muito mais a conveniência e menos a ciência que eles querem seguir. Quando a gente olha só para as escolas estaduais, nós estamos falando de um contingente de quantos milhares de alunos, secretário? 3.300.000 estudantes. É muita gente, né? E aqui, pelas informações, claro, o senhor disse que ainda não recebeu, então, oficialmente, não dá para saber exatamente ali o que está nessa decisão, mas as informações que estão circulando é que sim, se essa decisão continuar aí valendo, né? Se vocês não conseguirem derrubá-la o quanto antes, que é o desejo de vocês, ela vale para as escolas públicas e privadas. Secretário, muito obrigada por essa entrevista, pelos esclarecimentos. Claro, estamos aqui com os microfones abertos para conversar e trazer todas as informações. Obrigada ao senhor, uma boa noite e até a próxima, secretário.